meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 4, o capítulo da pluralidade das existências. Lembrando que esse livro foi escrito por Allan Kardec e pelos espíritos, pois é uma conversa, né, onde o Allan Kardec faz perguntas sobre determinados assuntos e os espíritos respondem. Bom, nós já passamos pela parte da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecências físicas e morais, e hoje nós vamos para as ideias inatas. Vamos lá? Vou colocar aqui pra gente. Chega lá. Bom, o que significa ideias inatas, né? Ideias inatas são aquelas informações que já vêm conosco quando nascemos, né? Que muitos dizem que é uma herança genética e tal. Desculpem. Bom, pergunta 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Entre outras palavras, essa pergunta nos faz pensar assim: será que caso a gente encarne, né, nós viemos a vida, a nova vida, sem lembrança nenhuma, sem percepção nenhuma das vidas que nós tivemos anteriormente, ou nós realmente trazemos conosco algum vestígio de tudo isso? E aí os espíritos respondem: guarda vaga lembrança. Então temos vaga lembrança das outras vidas, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, essa vaga lembrança das outras vidas, né, nos proporciona essas ideias inatas que vêm conosco. Então, a ciência já prova que a criança não é uma tábua rasa, não vem completamente sem informações de onde quer que ela tenha vindo. Então, aqui vem os espíritos nos dizer também que nós carregamos conosco informações, informações essas que vêm das outras existências. Pergunta seguinte: não é então quimérica, não é uma coisa assim que é uma idealização, um sonho, não é algo imaginado, não é imaginação, não é uma imaginação, então, a teoria das ideias inatas? Então, essa teoria não é imaginária, não foi inventada? E aí os espíritos dizem: não, essa teoria é real. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Então, tudo aquilo que a gente passou pelas outras existências, o que a gente aprendeu, né, nossas lembranças, nós não perdemos. O que acontece? Liberto da matéria, quer dizer, quando a gente sai do corpo, o espírito os tem presentes, sempre tem presentes todas essas lembranças, todo esse conhecimento. Então, durante a encarnação, o espírito, né, esquece-os em parte, não é? Então, a gente esquece essas lembranças em parte quando nós encarnamos, momentaneamente. Então, é só por aquele momento. Porém, a intuição que deles conserva, que a gente conserva, né, dessas lembranças, lhe auxilia o progresso. Então, auxilia o nosso progresso a intuição que temos das experiências pelas quais passamos nas outras vidas. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Então, o processo de encarnação nunca cessaria. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Então, cada vez que nós voltamos no mundo da carne,
né? Cada vez que nós encarnamos no planeta, nós encarnamos a partir do ponto de partida que estávamos na vida anterior, em matéria de evolução, de progresso. Bom, pergunta seguinte: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Então, quer dizer, será que tem algo que se conecta entre as existências que se passaram? E aí os espíritos respondem: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, né, nas existências. Você tem uma existência numa vida, outra existência na outra. Então você pode ter posições diferentes dentro dessas existências. Numa existência você pode nascer rico, outra existência você pode nascer pobre, por exemplo. Então é uma realidade, são duas realidades completamente diferentes, ok? Então, são muitas vezes, né, diferentes, muito diferentes as posições nas duas, né, existências, e que no intervalo de uma para outra pode ele ter progredido. Então, dependendo do progresso que ele fez e desse intervalo, desse tempo que ele leva até ele ir para outra existência, né? Então depende muito do que ele progrediu ali. Então vou ler de novo para a gente lembrar do que ele responde. Então, grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? E os espíritos respondem: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma para outra pode ele ter progredido. E aí ele fala para a gente dar uma olhada na pergunta 216, né? Aqui, ó, que ele está falando sobre essa parte. Olha. Em novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E aí ele diz: isso pode dar-se, mas melhorando se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a ser escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos, e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias, certas parecências, certas coisas parecidas entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição em que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Então, o espírito pode mudar e muito de uma existência para outra, tudo depende dele, né? Então, vamos na pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Então, muitas vezes nós vemos pessoas assim extraordinárias, que são realmente gênios, né? Então, qual a origem dessas faculdades? De onde vêm essas habilidades que as pessoas nascem? E aí, os espíritos respondem: lembrança do passado. Então, vidas passadas, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Então, a gente pode vir com essas lembranças, mas não termos consciência do que fomos. De onde queres que tenham tais conhecimentos? Né? Se você não estudou, de onde saiu isso? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então a gente pode trocar de corpo, mas o espírito continua o mesmo. Pergunta 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Então será que mudando de corpo a gente perde alguma coisa? Ou deixa de ter alguma coisa? E aí os espíritos dizem: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Então, caso nós tenhamos feito mau uso das nossas
faculdades intelectuais podemos sim perder ou deixar de ter. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, o espírito também pode escolher, não é, vir para a próxima vida sem a lembrança daquilo que ele aprendeu nas outras vidas, para poder aprender coisas diferentes. Bom, pergunta 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva, uma lembrança do passado, o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus, de o pressentimento da vida futura? Então, será que esse conhecimento da existência de Deus e a ideia de uma vida futura que nascem com o homem, não é? Até mesmo quando ele é selvagem, quando ele está lá nas tribos indígenas, quando ele está na época das cavernas e tal, esse instinto dessa existência de Deus e de uma vida após a morte, isso é uma lembrança de vidas passadas? Pergunta e a resposta. A resposta é a seguinte: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Então, essa lembrança ele já sabia, ele já conhecia antes de encarnar. Mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Então, pelo orgulho, esses sentimentos da existência de Deus e o pressentimento da vida futura é abafado, né, por causa disso mesmo, dessa forma de se sentir maior que tudo, que todo o resto. Pergunta seguinte: serão devidas a essa mesma lembrança da existência de Deus e pressentimento da vida futura, será que essa lembrança vem de certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Será que essa lembrança, né, serão devidas a essa lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita? Então, será que essa lembrança pertence, né, a isso mesmo que a própria doutrina espírita prega e que a gente pode observar em todos os povos, né? Todos os povos antes de nascer a doutrina espírita já apresentava? E aí ele diz o seguinte: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira, conservando a intuição do seu estado de espírito. O espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos às vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, o que torna essa ideia da existência de Deus e de termos uma vida, né, após a morte, o que torna essa ideia uma ideia que as pessoas acham que é falsa é a ignorância e o preconceito. Né? Por preconceito e ignorância, as pessoas acham que Deus não existe e que não existe vida após a morte, ok? Mas todos temos a intuição que somos espíritos, não é? Todos temos a consciência de que existe um mundo invisível, não é? Só que os preconceitos e a ignorância dizem que esse mundo é falso, ok? Por que que é verdadeiro o mundo? Porque você encontra em todos os povos do mundo, né, por toda parte, povos que falam sobre a existência de Deus e uma vida após a morte, tá bem? Bom, aqui terminamos então a nossa aula, a nossa leitura do Livro dos Espíritos por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando
Se você gostou, dá o seu like, né? Curta o nosso vídeo. Isso ajuda muito esse material ser veiculado para outras pessoas que estão buscando, pesquisando sobre isso, elas vão acessar o nosso vídeo se vocês nos derem esse apoio. Também comentem, isso é importante, muito importante para a gente. Façam as perguntas caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do conteúdo. Cliquem no sininho para receber as notificações e se inscrevam no nosso canal. Isso nos ajuda muito a veicular mais e mais essas lindas leituras com vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão para que façamos outras leituras, fica aqui, já fico aqui à disposição de vocês, tá bem? Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.